Depois do visual da Sarada quebrar geral na internet, a vez do Boruto chegar aí na voadora, com os dois pés na porta, quebrando tudo também com esse visual estilosíssimo, né? E com a volta do time skip dele. Mas saca só, o Boruto tá com espada, tá com capa preta. Essas coisas não são do Sasuke? Será que o Sasuke morreu? Next Transmitter aqui, tá chegando, galera, o mangá de Boruto vai voltar do hiato, não é nem de tonga, é o hiato, vai voltar do hiato no dia 21 de agosto, tá quase lá, tá chegando. E conforme a gente vai se aproximando do retorno, mais informações acabam vazando na internet, lógico, é funil, quanto mais vai chegando, não, funil abrindo, né, sei lá, mas a gente vai chegando perto, vai tendo mais vazamento. A gente já sabe o nome da nova parte da história, Boruto 2 Blue Vortex. Pô, ficou bonito, né? Boruto 2 Blue Vortex. Fica difícil falar isso, né? A gente já sabe também a aparência da Sarada, depois do time skip. E agora a gente sabe a aparência do dono da zorra toda, o nome da obra, né? Do Boruto. E eu já vou te adiantar, o visual dele ficou bom pra caramba. Galera, ficou bom. Mas eu captei algumas coisas nesse novo visual do Boruto, inclusive coisas sobre o Sasuke. E eu acho legal a gente comentar aqui, pô, eu tenho que fazer minha parte, né? Eu sou informante nerdístico. Apareceu, eu tenho que trazer pra você. Ainda viu? Então já deixa seu like caprichado. Vamos lá, galera, obrigado. Galera, depois de tudo que rolou com o Boruto, a gente só podia ter certeza de uma coisa. Ele não vai voltar do mesmo jeito, lógico que a gente tinha certeza disso. De um segundo pro outro, a vida do Boruto ficou de cabeça pra baixo, mudou tudo, né? Com todo mundo acreditando que ele tinha cancelado o CPF do pai dele, Naruto. Ah, por que eu falo isso? Mas enfim, todo mundo sabe que é o Naruto. Todos os amigos ninjas e mestres dele acreditavam que o Boruto era um ninguém. Um agregado lá que tinha retribuído a adoção do sétimo Hokage com traição, entende? Porque trocaram tudo, fizeram tudo. O mundo tá pensando que o Boruto é esse Zé Ninguém aí. Por quê? Porque todo mundo, o planeta, acha que o Boruto era o Kawaki, entende? A única pessoa que se colocou efetivamente do lado do Boruto foi ele, o Uchiha Sasuke. Mas não era tão simples assim também. A real é que o Sasuke também foi afetado pela onipotência da Eida, né? Foi ela que trocou o Boruto com o Kawaki de lugar na mente das pessoas. Então ele também acreditava que o Boruto era quem tinha feito toda aquela caca em Konoha. Na cabeça do Sasuke, o pupilo dele é e sempre foi o Kawaki. Mas graças a Sarada, que implorou pro Sasuke acreditar que o Boruto não é o vilão da história, o Sasuke deu o braço dele a torcer, porra. Você não vai dar o braço a torcer? Se o teu filho tá falando com você, lógico que vai, né? Mas eu não tenho filho, Pedro, importa, então você é o seu pai, não é verdade? Mas eu não tenho pai, Pedro, então eu tenho um amiguinho, não é? Então o Sasuke foi lá e realmente deu o braço a torcer. Aliás, deu o único braço que ele tinha, né? E nisso o Sasuke decidiu confiar não no Boruto, mas sim nas palavras da filha dele. Porque mesmo que agora o Sasuke esteja do lado do Boruto, esteja ajudando a ele nesse tempo de time skip, fugindo, treinando com o Boruto e tal, o Sasuke ainda tem um pé atrás com o Boruto. Porque na cabeça dele, o Boruto é um desconhecido e ele vai sempre ter uma desconfiança. Porque o poder da onipotência tá ali, martelando na cabeça do Sasuke que o Boruto é o cara mal da situação. Ele é o pain da situação, entendeu? Tá causando um pain gigante no Sasuke. Então o que aconteceu? O Boruto passou anos praticamente sozinho, só com a companhia do Sasuke, que também não confia totalmente nele. Então ele deixou todos os amigos dele, deixou a vida boa que ele tinha na vila, até a irmãzinha caçula dele. Tudo isso ele deixou pra trás. Não tinha como o Boruto voltar pra Konoha sendo o mesmo menino bobo, alegre de sempre. Não dava, galera. Senão não é time skip, entende? Era claro que ele ia voltar um pouquinho mais sério e um pouco mais abalado por toda a treta que rolou. E eu acho que o Ikimoto mandou benzaço em resumir isso tudo que eu falei agora na nova aparência do Boruto. A gente fala mal do Ikimoto quando tem que falar, e tem muita coisa pra falar mal mesmo, né? Eu não passo pano, não. Tem coisa pra falar mal, pô. As lutas que ele desenha são sem sal. As proporções dele são bizarras. E eu não vou nem entrar na seara aí de como ele desenha os personagens femininos, só tem 12 anos, ok? Senão isso aí, pô, você sabe da discussão. Mas quando o assunto é design de personagens, o cara manda bem demais. Ele é um Jacques Leclerc otaku, entende? Eu acho que sempre deu pra notar isso. Não que ele é um Jacques Leclerc, mas que ele desenha bem, traz. Né, que quando o Ikimoto tem uma liberdade pra fazer um personagem, sai coisa legal. Você já notou isso. Os personagens que o Kishimoto criou e que ele assumiu o desenho, não saem tão bons assim. O próprio Naruto Sasuke sai bizarro de vez em quando. Mas os personagens que o Ikimoto criou o design, como o Kashinkoji, o Ishiki, né, o Koji, até o Kawaki, esses personagens são bons demais. Os designs deles são ótimos. São ou não são? Já vai preparando teu cosplay, porque ano que vem tem Mad in Land de novo. Tá achando que eu vou esquecer? Não. Calma que um dia vai voltar o jabá. Mas vamos lá. Bom, e agora que o tempo dentro da história passou e o Boruto cresceu, o Ikimoto teve mais liberdade pra criar um novo design pra ele. Oh, que bacana. E ó, ficou bom demais. Também, o Boruto tá estiloso demais, não tem como negar, ok? Ok, o anime de ninja não desfile de moda, eu tô me perdendo. Pedro, para
logo com isso, fala logo do anime. Mas ó, ninjas no universo de Naruto nunca se vestiram exatamente como ninjas, você sabe disso. Ó o Naruto, por exemplo, sempre vestindo lá um pijama do Goku, que não parece? Pô, ele tá sempre lá com a roupa laranja, chamativa pra caramba. Então se é pra ir contra o dress code de um ninja de verdade, que seja com estilo. Pô, é bacana, né? O Boruto agora botou uma camisa de botão, colocou a antiga jaqueta com interior rosa, né, que ele já tinha, e meteu um manto preto por cima. E galera, eu achei incrível que uma capa preta deixa qualquer coisa mais estilosa. Porra, editor, me bota com a capa preta, vai! Eu não sei o que o editor fez, mas aposto que eu fiquei mais estiloso, fala sério. E sério, né? O Boruto tá um show de estilo, de drip. Esse outfit deve ser caro, hein? Porra, quanto custa o meu outfit? Porque tá cheio de adereços. Tipo uma luva e vários pingentes, broches, sei lá mais o que. Rapaz, ele gastou um din-din nisso aí. E cada um desses detalhes que o Boruto usa fazem referência a alguma coisa. Ele tem um pingente que parece o símbolo que tinha na parte de trás da jaqueta que ele usava, além de outro pingente que é o brasão da Vila da Folha. Eu acho legal demais esse detalhe, porque é o Boruto carregando o símbolo da aldeia dele com ele. É uma forma de mostrar que, apesar de todos terem esquecido de quem ele é de verdade, ele ainda carrega a vila no peito. Ele não esqueceu, ok? Esqueçam de mim, mas não esquecerei de vocês. Oh, acabei de bolar isso. Bonito, né? A presidente. Tem outro pingente mais escondido que parece bastante um girassol, que seria uma referência direta a Himawari. Se for isso mesmo, é um negócio muito fofo, né? Ele usar um pingente pra sempre guardar a Himawari no peito, no coração. Maneiro, né? E assim, o que será que rolou com a Himawari nesse tempo aí, né? Logo mais a gente deve ver a aparência dela também no time skip. Mas eu queria também saber se ela foi afetada pela onipotência. Tô curioso! Bom, apesar de eu achar irado o Boruto cheio de detalhes, com um monte de adereços maneiros, eu duvido muito que na prática ele vai ser assim. Eu duvido. É que assim, vou explicar. Ó, se o Boruto tiver tanto detalhe assim, ele vai ser trabalhoso demais pra se desenhar, entende? Muita coisa pra se desenhar. Imagina o Ikimoto desenhando, tendo que desenhar toda hora os 1000 pingentes que estão nessa imagem aí. Porra, vai ter que chamar um IA, né? Que loucura, né? Não, tô brincando. Mas ia demorar muito pra ele, você sabe disso. Pô, galera, pra passar isso pro anime piorou. Os personagens no geral já sofrem um downgrade quando vão pro anime. Se pro mangá é difícil, imagina pro anime que são vários, né? São vários desenhos. O Boruto, com esse tanto de detalhe, é quebrar o sistema deles. E, pô, eles vão pedir arrego. Então talvez seja só uma imagem promocional mesmo, meio que pra divulgar que o time skip tá vindo aí, que o Boruto tá pronto pra chutar bundas. Mas eu queria que fosse uma coisa recorrente mesmo, que o design dele fosse sempre assim no mangá e no anime mesmo. Porque tá bom demais. Pô, eles queriam tirar onda demais se fosse assim, né? Sei lá, contrata mais um japa, rapaziada. Eu faço desenho e tu faz os pingentes. Outro detalhe maneiro é que agora fica mais à mostra a marca do karma que ficou depois que o Boruto reviveu, né? Quando o Momoshiki fez toda aquela gambiarra pra fechar o buraco que o Kohaku fez no peito dele. Mas ficou legal demais, dá ainda mais a cara de badass pro Boruto. Fora que ele tá com cicatriz no olho, né? Isso deixa qualquer pessoa 10 vezes mais badass. Cicatriz no olho, você quer virar pica das galáxias? Usa a capa preta e tem uma cicatriz cortando o olho. Esse é o segredo. Lost não vai fazer isso que eu tô falando um personagem. Para com isso, hein? Passa creme, pô, hipoglose, né? Mas enfim, me siga para mais alguns detalhes de moda. Só que alguns detalhes dessa roupa fazem a gente pensar sobre o que rolou com o Sasuke. Por exemplo, o Boruto agora usa uma capa preta parecida com a do Sasuke. Vocês viram isso? E além disso, agora ele tem uma katana muito parecida com a do Sasuke também. Se o Boruto já vai estar com essas coisas do Sasuke, agora, né, na volta do time skip, pode ser que o Sasuke tenha ido dessa pra melhor. Porque senão, por qual outro motivo o Boruto estaria com a capa e a espada do Sasuke? Eu pergunto pra vocês, vai, me responde. Eu sei lá. Ah não, eu vou falar, calma. É porque assim, galera, eu acho que essas coisas não são do Sasuke não, ok? A capa, na real, parece bem diferente do que o Sasuke usa. Essa capa que o Boruto tá usando tem uns detalhes rosa. Já a espada realmente parece muito a Kusanagi que o Sasuke usa. Mas eu tô achando que não é por causa do tamanho. Na imagem do Boruto na capa da revista, essa espada parece ser curta, principalmente em comparação com o corpo do Boruto. A espada que o Sasuke usa é bem mais longa. Talvez essa espada que o Boruto tá usando agora seja só a primeira espada dele, já que ele ficou esse tempo todo treinando com o Sasuke. Então, o tio deve ter comprado uma espadinha pro menino brincar também, por que não? Senão, pô, não é tio. Tem que ser tio e padrinho também, dá presentinho. Só que mais pra frente não tem jeito. A espada que a gente viu o Boruto usando na cena do futuro com o Kawaki parece ser realmente a do Sasuke. Mas essa da capa da revista, não. Então pode ser que algo aconteça até lá que faça o Boruto trocar de espada e começar a usar a espada do Sasuke. Usar a espada do Sasuke, rapaz? Acho que a gente pode respirar tranquilo porque o Kishimoto não ia matar o Sasuke fora da tela. Ele não seria maluco, né? Pô, isso é uma boa. Acho que o tio aqui ia chegar lá, tá louco, vai perder de lelo? Então não pode. Bom, eu espero. Mas e aí, você tá animado pra ver Boruto Two Blue Vortex? O que você acha? Curtiu a nova aparência do Boruto? Eu só não curti essa coisa, esse traço realista, né? Que deixou a cara do Boruto mais tipo, Lula Molusco bonito, entende? Sabe como é que é? Mas eu acho que não vai ser assim no mangá não, ok?
que você acha? Deixa a sua nota, eu quero ver nota de 0 a 10. Metralha isso aqui embaixo de notas de 0 a 10, manda ver. Toca aqui e se inscreve no canal. Porra, olha, já preparei pra você. Eu vou continuar cobrindo tudo. Que é isso, mano? Você acha que eu vou deixar qualquer assunto passar? Se o Naruto pintar azul, eu vou trazer pra você também. Até o esmalte que ele usou. Obrigado de coração, galera. Isso é bom demais fazer isso pra vocês aqui. Tamo junto, até a próxima. Fui!